Boa, boa, tropa. Como vocês estão? Espero que tudo certo. Espero que esteja tudo bem aí com vocês também. Dando sequência aí numa possível nova série, onde eu pretendo aí também ampliar um pouco o conhecimento de vocês sobre o Real Black Market. Hoje eu quero mostrar um pouco, ou falar um pouco aí sobre a parte de tomada de decisões, que normalmente eu aplico quando eu preciso levantar alguma ideia nova, algum projeto novo, um produto novo, que seria a otimização de tempo já partindo do princípio de uma aplicação inteligente, tá? Como assim? Muitas pessoas, quando aplicam uma angulação, se limitam a apenas fazer isso já dentro do gerenciador de anúncios. Então, a ideia de fazer uma aplicação inteligente é realmente para a gente fazer essa otimização de tempo, tá? Nossa ideia hoje aqui é poder metrificar então cada possibilidade, desde o primeiro momento que a gente cai para a aplicação de uma execução guiada, tá? Então, o nosso trabalho aqui é realmente fazer uma execução guiada sem trabalhar num modo cego. Com isso, a gente vai poder visualizar e gerar as provas reais do que realmente precisamos otimizar. Então, a gente consegue trabalhar aí de forma visível, tá? Então, a gente tem um norte, tem uma orientação para a gente poder adentrar. E eu vou trazer esse Miro aqui a modo de exemplo para poder exemplificar para vocês essa tomada de decisão. Como que a gente pensa, o que realmente é feito, como realmente aplica esse processo um pouco mais otimizado e inteligente dentro de cada operação, dentro de cada execução. Eu não vou me aprofundar em detalhes de cada processo, o intuito realmente é só mostrar essa tomada de decisão ampliando um processo básico que normalmente vocês aprendem ou já sabem aí, mas é realmente fazer essa ampliação desse conhecimento. Aí vai de vocês também depois aprofundar e ampliar para cada outra tarefa, cada outro momento que vocês forem aplicar e executar, tá? Então, nada mais justo do que a gente iniciar aí pelo começo, o que seria fazer a análise de mercado, seja minerando ofertas, buscando por possíveis compradores, achando lacunas de mercado e ideias escaláveis, tá? Então, nessa análise, o nosso intuito é realmente definir ângulos para poder otimizar o nosso processo de teste, já criando uma fatia de público desde o primeiro momento da nossa ideia. Para a gente fazer isso, a gente usa como base, então, tanto características de idade, questão cultural, social, religiosa, interesses, poder aquisitivo, entre outros fatores aí que a gente pode utilizar como pilar principal da nossa busca de mercado. Então, a nossa ideia realmente é achar essas lacunas para a gente poder utilizar como pilar. Precisamos definir quais vão ser os pilares da nossa possível comunicação, já buscando quais são as possíveis objeções deste nicho. Então, antes da gente querer vender um nicho, a gente precisa ter embasamento para poder vender esse nicho. A gente precisa entender como funciona o mercado disso, quais são os dados que a gente necessita para poder persuadir uma pessoa, quais são os hábitos de compra desses possíveis compradores. Então, a gente precisa definir esses pilares. Bom, sabendo que as objeções podem ser virtude de algo como idade, valor de compra, comunicação por faixa etária e assim por diante, eu opto já por aplicar essa fatia dentro da minha criação, aonde a ideia seja criar um site para cada pilar de ângulo, tá? Então, bora lá. Vamos adentrar aqui um pouquinho no Miro. Então, aqui a gente tem um processo de análise de mercado, que seja de mineração ou buscando referências. Então, realmente, a ideia dessa mineração e dessa busca de referências é a gente encontrar esses possíveis públicos compradores utilizando desses pilares, para a gente conseguir fazer uma definição de ângulos já baseado em alguns parâmetros como idade, religião, comunicação, interesses, capacidade de compra e por aí vai. Então, a gente pode ampliar para inúmeros pilares aí a nossa angulação para utilizar como base aí numa criação barra modelagem da nossa ideia, tá? Suponhamos que a gente analisou então um nicho onde a gente notou que cada faixa etária de idade tem um entendimento sobre o produto. Então, meu objetivo é preparar um site para cada faixa de idade. Então, digamos que a gente vai utilizar como base a definição de ângulos de idade, onde a gente vai ter aqui uma faixa etária de 18 a 25, 25 a 45, 45 a 65 mais. Então, cada faixa etária de idade acaba gerando objeções pela questão de comunicação, onde o público de 18 a 25 tem uma comunicação mais ampla, a de 25 a 45 uma comunicação mais técnica, a de 45 a 65 uma comunicação mais empática. Então, a gente sabendo sobre essas possíveis objeções, essas características de cada faixa etária, a gente vai começar a fazer uma preparação de ângulos, tá? Consequentemente, a gente já sabendo dessas idades, que possuem uma linguagem de comunicação diferente das demais, a gente vai criar uma estrutura já baseada nesses pilares. A modo de exemplo, então, o site 1, a gente vai focar numa faixa etária de 18 a 25, o site 2 a gente foca numa faixa etária de 25 a 45, o site 3 a gente vai focar numa faixa etária de 45 a 65,
adaptando toda a questão visual e copy para adaptar para esse ângulo. Aqui nos outros sites é o mesmo quesito de visual e copy, a gente vai adaptar para cada faixa etária um site diferente, com o mesmo intuito, mesma promessa de converter, tá? Então, a ideia realmente é fazer já uma fatia de público aqui, já aplicando uma educação inteligente, onde a gente também vai utilizar de algumas ferramentas como o Tag Manager, o GA4, que seria o Google Analytics, podendo preparar uma estrutura guiada, mapeando cada clique, já criando um padrão de comportamento para cada público. Então, a ideia é saber onde cada pessoa está clicando, aonde cada pessoa está saindo, qual área está sendo mais visitada e assim gerando um mapa de calor basicamente do nosso site. Então aqui a modo de exemplo seria a ideia de traquear o site então com Tag Manager, com GA4 que seria o Google Analytics, fugir um pouco só do traqueamento básico do Meta, então a gente vai gerar dados também do site, não somente de campanhas, não somente de criativos, então a gente geraria praticamente um mapa de calor com esse mapeamento, tá? Então com esse mapa de calor a gente basicamente já tem aqui um trabalho visível de como está sendo a otimização do nosso site para cada público. Então aqui a gente vai ter o site 1 com o mapa de calor seu, o site 2 com o seu, o site 3 com o seu mapa de calor, já sabendo basicamente como cada público se comporta dentro da nossa oferta. Já também tirando o limite de ser somente aquele CTR do criativo, o CPA do custo por aquisição realmente, ampliando essas métricas que normalmente a gente paga por elas. Então quando a gente paga por um tráfego, a gente está pagando por dados. Então a gente precisa captar e sugar ao máximo esses dados para trabalhar de forma mais assertiva e otimizada, tá? Com isso pronto, a gente pode ampliar tanto para a parte criativa, essa questão de fatia, tá? Então, preparou o site, traqueou, já tem tudo mapeado bonitinho para cada faixa etária de público. Claro, isso aqui é a modo de exemplo, a faixa etária de público. Vocês podem utilizar aí outros padrões baseado no nicho de vocês. Ângulo 1 poderia ser um poder de compra de 500 a 1000. Ângulo 2, um poder de compra de 1000 a 2000. Ângulo 3, um poder de compra de 2000 a 5000. Então, vocês podem dividir, isso aqui não é uma regra, é somente a modo de exemplo, tá? Mas a gente usando como modo de exemplo, fazendo essa adaptação aqui de visual, copy, a estrutura básica aqui de um operacional, ampliando para uma parte de criativo, já fatiando o criativo para cada público, já especificando a campanha também, onde a gente, especificando o público, a gente reduz o nosso custo de tráfego. Então, ampliando para esses outros fatores, a gente já consegue gerar um trabalho ainda mais inteligente e mais visível sem aquele ponto de trabalho cego, tá? Com um mar de dados gerados assim, desde funil, criativos, campanha, a gente já pode consequentemente otimizar isso da melhor forma possível, deixando um trabalho mais assertivo e com menos tempo de execução, o que por si só já se torna uma execução inteligente, sem a necessidade de ficar patinando um site vários dias, no máximo aí 1 a 2 dias a gente já sabe se isso vai vender ou se não vai vender. E com esses testes realizados e todos esses dados gerados, vai um pouco mais aí do nosso feeling, a gente vê se isso é viável ou não é viável, claro que possuem inúmeras variáveis aí, mas basicamente você já tem uma ideia de todos os possíveis caminhos e resultado para eles. Então já sabendo se isso pode se tornar um MVP ou já sabendo se isso pode se tornar um produto loser de vocês. Depois desse processo que a gente já aplicou aí mapeando, conseguindo captar os dados, validou, é muito mais uma questão da gente saber e fazer um processo de escala, administrando um fluxo de caixa bacana, ter uma contingência sólida para a gente não ter dor de cabeça, tá? Então, é muito mais uma execução inteligente, trabalhar de forma visível, realmente aplicar o que precisa ser aplicado, aproveitar de todo esse tráfego que vocês estão pagando para gerar como se fossem provas reais, tá? Então, basicamente, essa fatia de público, esse mapeamento de site, ele vai ser a prova real das campanhas que vocês estão gerando juntamente aos criativos. Validou o ponto de cada ângulo, a gente joga para um MVP final. Site 1 está saindo melhor a copy? Perfeito, a gente vai pegar a copy do site 1, vai jogar para um novo projeto. O brand do site 2 tá vendendo melhor? A gente pega o brand do site 2, joga para um projeto final. Tem alguma característica do site 3 que dá para a gente remover e adaptar para um novo site? Remove essa característica e joga para um MVP final, tá? Então, é assim que normalmente é feito um processo aí de um MVP aqui dentro das minhas operações. Claro, isso eu trabalhando totalmente de forma autônoma, de forma sozinha, sem a necessidade de um designer, de um desenvolvedor, de um gestor. Então, é muito mais esse processo inteligente que eu executo, que acaba conseguindo me proporcionar melhores resultados. De bônus para vocês aí, a rapaziada que normalmente acaba travando com vendas pendentes, claro, isso sempre vai acarretar, vai ocasionar nas suas
nas suas gestões de campanha, na sua gestão de caixa. É fato, vai ter vendas pendentes. Então, se a gente notar que está tendo uma taxa aí de 40%, 60% de vendas geradas, não pagas, o que eu opto por fazer dentro de um processo é fazer um processo de follow-up com essa galera aí que ficou pendente, acabou não comprando o nosso produto, e fazer um lançamento para eles de um novo produto. Claro, focado no mesmo interesse, já usando como padrões objeção, comunicação, tudo que a gente utilizou como base no produto principal, a gente vai utilizar como um segundo produto para esse processo de follow-up. Então a gente não vai fazer a recuperação do nosso produto principal neles, eu aplico sim o follow-up de um novo item, tá? Porque o intuito realmente é fazer com que a gente possa validar mais algum produto. Então, aplicando esse processo de follow-up, basicamente é uma recuperação ativa de um novo produto, né? Onde a gente provavelmente já consegue validar um order bump, um upsell e qualquer outro item que a gente possa reutilizar no nosso MVP final. Então, a ideia é realmente extrair o máximo de informação, adaptar o máximo do que a gente conseguir desse processo de execução para construir esse MVP final. Tropa, basicamente, acredito que eu consegui passar essa visão dessa tomada de decisão para vocês. Realmente, o jogo é sair do básico, ampliar, ser inteligente, uma gestão eficaz em todos os sentidos, tá ligado? E, como sempre, pontuar que não depende apenas de um produto que venda, mas a gente precisa fazer com que esse produto venda, tá? É muito mais em sentido de estratégia, conhecimento aplicado, execução otimizada. Isso sim é o que vai pôr grana no bolso de vocês. E pra galera que quiser ampliar o seu conhecimento, me chama no Insta aí, acesse o link na bio aí ou acesse o link na descrição. Lá eu mostro um pouquinho mais sobre a rotina de quem realmente aplica, tá ligado? E troca essa ideia mais direta com vocês. Pra galera aí que realmente quer aprender, quer executar, caso queiram realmente trabalhar de forma inteligente, vou também estar abrindo algumas vagas aí para um acompanhamento individual, juntamente comigo, caos direta de total aplicação, onde eu vou ensinar um processo otimizado e inteligente, que vai botar aí no mínimo uns 20, 30k mês no bolso de vocês, tá? Então, pra rapaziada aí que gostou do material, até a próxima aí, vou trazer mais conteúdo para vocês. E no mais, é isso, bora pra cima.